Deus vai derramar coisas grandes sobre você. Atos 19, verso 1 ao 7, diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. O Espírito Santo de Deus é tudo que nós precisamos. É tudo. O Espírito Santo é poder. O Espírito Santo é como energia. É como um lança-chamas. Se você está cheio do Espírito Santo, você é um lança-chamas. Cheio do Espírito Santo. Você está jogando fogo, o poder do Espírito Santo em todos os lugares. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava iniciando uma obra. Ele estava realizando a pregação, a ministração do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Era uma obra que estava começando em Éfeso. O apóstolo César Augusto começou a pregar a palavra há muito tempo. Os pastores, bispos da igreja Fonte da Vida têm pregado a palavra há muito tempo. E aqui nesse texto, a gente vai estudar um pouco mais adiante, que Paulo, se você ler um pouco para trás também, tinha um jovem discípulo acompanhando Paulo. Um jovem discípulo chamado Timóteo. Pergunta para a pessoa do seu lado aí: conhece o Timóteo? Não é o do boteco não, Timóteo, da Bíblia, irmão, né? Fala, da Bíblia, Timóteo. Timóteo, um jovem como eu e você, começou a aprender com o apóstolo Paulo. E eles passaram por Éfeso e tinha poucas pessoas ali recebendo o Espírito Santo. E aconteceu naquele local que aqueles 12 saíram cheios de Deus e foi se multiplicando. Depois você pode ler o texto, vários milagres aconteceram, como acontece na história da Fonte da Vida, muitos milagres. Deixa eu ver quem já recebeu um milagre de Deus na igreja Fonte da Vida. Deixa eu ver, levanta a mão bem alto, no nome de Jesus. Milagre de verdade, eu já recebi vários. Eu sou um milagre de Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele opera milagres. E você imagina o apóstolo Paulo, o que ele fez? Ele entregou a vida dele para levar uma palavra, para levar o poder de Deus, para levar o Espírito Santo. O apóstolo Paulo foi preso 2 vezes, fez tudo pelo Evangelho, pelo poder de Deus, e pessoas receberam o poder de Deus. Agora imagina se Timóteo, um dos principais discípulos do apóstolo Paulo, houvesse abandonado o ministério que havia sobre os ombros dele. O ministério da igreja Fonte da Vida, o ministério apostólico, não é meu e não é seu, não é do apóstolo, é o Espírito Santo que usa as nossas vidas, as gerações que virão depois de nós. O apóstolo César tem sido um primeiro que Deus tem usado para abençoar milhares. E quando a gente vira discípulo e se aproxima de Deus através da vida do apóstolo, nós estamos mantendo um elo que faz o poder de Deus ser derramado para a terra, em todos os lugares, em todas as pessoas. Se a gente quebra esse elo,
Imagina as pessoas perderem tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que as pessoas receberam. Imagina se isso acontecer, se a gente dizer não ao chamado que Deus tem para mim e para você. Pergunta para a pessoa do seu lado aí, é sim ou é não o chamado de Deus sobre a sua vida? É sim ou é não? Deus tem um chamado poderoso sobre nossas vidas. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Deus tem uma função especial para cada um de nós no corpo dele. Uma das coisas mais difíceis para encontrar a sua função no corpo de Cristo, na terra, na sua profissão, é ter paciência. Fala para a pessoa do seu lado, exercita a paciência. É muito fácil hoje, que a gente conhece a história de Abraão, que a gente vê quando Abraão tinha a esposa dele, Sara, mas de repente ele resolve ficar com a outra, que não era a esposa dele, a escrava, para ter um filho, e a gente pega e já julga Abraão, né? Sem imaginar tudo aquilo que passou pela mente de Abraão, de Sara. É muito fácil a gente julgar hoje, que a gente sabe a história, que depois Deus deu outro filho para Abraão, que foi Isaque. Hoje a gente conhece tudo o que aconteceu, mas nós também passamos pelas mesmas dificuldades que Abraão passou, de termos paciência, para chegar em tudo aquilo que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração, fala, coração, tenha paciência, seja paciente, exercite a paciência todos os dias. Isso é um presente de Deus, você ser paciente, você esperar o momento certo de Deus para a sua vida, em todas as áreas, profissional, sentimental, financeira, ministerial, o seu momento de crescer em Deus. Ah não, eu converti ontem, eu já quero ser Enoque, eu tenho que chegar no mesmo nível de Enoque. O Espírito Santo de Deus tem um pouquinho, cada dia para nós, um pouquinho tão gostoso, tão maravilhoso, tão delicioso, um pouquinho cada dia mais. Veja comigo, no livro de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 3. No ano de 2017, o Espírito Santo é o segredo total, para a gente ter dupla honra, total, absoluto. O Espírito Santo de Deus é o maior segredo que esteve oculto aí a várias pessoas, ele está revelado a nós em Jesus Cristo. E aqui em 2 Timóteo capítulo 1, verso 3, diz: dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, o apóstolo Paulo falando, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha, repete comigo, fala, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Amém? E o apóstolo continua, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quando a gente tem aliança, nós fomos gerados em Deus na Igreja Fonte da Vida. O ministério apostólico, o apóstolo César, tem rodado várias nações. Ele foi
para Portugal fazer a conferência da Europa, foi para os Estados Unidos, fez a conferência no Brasil, vai fazer a conferência agora na África, e ele vai continuar rodando. Daqui uns dias a Igreja Fonte da Vida vai para a Ásia também, vai para outros continentes. O Espírito Santo de Deus, ele vai derramando o poder dele sobre a face da terra, não de qualquer forma, mas através de pessoas que se dedicam à causa de Deus, que se dedicam, como o apóstolo Paulo fez, a viver pelo Espírito Santo de Deus. É esse o nosso chamado. E se a gente tem um entendimento aqui, que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, eu lembro de todo onde você foi gerado. Quem lembra? Quando você estava indo atrás das malhadas, né? Mas quando a gente está lá atrás das malhadas, eu me lembro quando eu estava, eu creio que você se lembra quando você estava, o Espírito Santo veio e nos abraçou, e o Espírito Santo nos tirou e mudou a nossa mente, não para nós egoisticamente vivermos para nós, mas que a gente viva para o Espírito Santo de Deus. Tem gente que quer tornar a sua vida melhor, mas Deus não nos chamou para tornar o mundo, a nossa vida melhor. A nossa ação muda completamente o mundo. A nossa ação não é para melhorar a nossa vida. Pensa comigo, se você melhora a sua vida, vai ser bom para você, mas à sua volta tem uma sociedade cheia de ladrões, de corruptos, de bandidos, de professores que fazem a coisa errada, de alunos que estão fazendo a coisa errada, de jovens que estão se drogando, de jovens que estão adulterando, maridos que estão sendo infiéis com suas esposas, esposas que estão sendo infiéis a seus maridos. Os seus filhos vão ser influenciados por essa sociedade, a sua vida vai ser influenciada por essa sociedade. O mundo à nossa volta influencia a nossa vida. Deus nos chamou não para olhar para o nosso umbigo, mas que a gente possa levar o Evangelho aonde a gente for, porque se a gente transforma os locais aonde nós pisamos, como Jesus fez, como o apóstolo Paulo fez, como o apóstolo César Augusto tem feito, como os bispos da Fonte da Vida têm feito, você não tem ideia. Onde os bispos vão, os pastores vão para começar novas obras, para anunciar o Evangelho, para começar tudo do nada. É uma guerra espiritual brutal. E o Espírito Santo de Deus nos chamou para que a gente não só melhore o nosso umbigo, mas que a gente melhore o mundo total, mude totalmente, transforme totalmente o mundo à nossa volta. Não é só um mundo melhor, é um mundo totalmente diferente, é um mundo cheio de Jesus Cristo, é um mundo em que o marido não vai trair mais a sua esposa. Se você cresceu num lar onde o seu pai batia na sua mãe, ou sua mãe batia no seu pai, que tem mulher brava, gente. Eu já vi aí que tem mulher que pega o rodo. Se você cresceu num lar assim, Deus te chamou para mudar isso. Se você está cheio de amigo ali, você acha que seu amigo na escola está se enchendo de cocaína, de todo tipo de droga que surge todos os dias? Cocaína é antiga já, né? Cada dia surge uma nova, não dá nem para atualizar. Nem o governo brasileiro consegue atualizar a lista de drogas. O Espírito Santo de Deus quer que você chegue nessa pessoa. Essa pessoa que fica falando palavrões, ela não fala palavrões por acaso não. Ela quer se sentir parte da sociedade. Se você leva uma palavra de amor para essa pessoa, se ao invés de você discriminar ela, igual todo mundo faz, todo mundo que não entende o que ele pensa, né? Se você faz assim, você se torna como os outros. Mas se você ama essa pessoa, procure entender ela. O cara está usando droga não é por acaso não. O cara está querendo acabar com a vida dele,
nem aí para o que vai acontecer para o dia de amanhã, não é por acaso não. Ele tem algo no coração dele que está sedento do Espírito Santo. Existe uma fome de Deus no coração dessa pessoa. E essa fome de Deus, o Espírito Santo quer que você supra. O Espírito Santo quer que você derrame palavra de Deus na vida dessa pessoa. Sem vergonha, sem medo. Tem que ser sem vergonha. Você vai ser o crente mais sem vergonha da escola. Mas não vai ser aquele crente sem vergonha, né? Que todo mundo tem vergonha dele, não. É o crente sem vergonha no bom sentido da palavra. Você vai ir a todos os locais como o apóstolo Paulo ia, sem estar nem aí para o que vão falar de você, para o que vão pensar de você, porque você está alimentando as pessoas com o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo tinha essa mensagem para Timóteo. O apóstolo Paulo queria que Timóteo continuava. Os nossos líderes, quem é líder no salão onde você congrega, não vai ficar para sempre ali. O Espírito Santo de Deus, o quê? Quer que nós vamos multiplicando o que está em nós, como o apóstolo Paulo queria que Timóteo fizesse. O apóstolo Paulo, ele ensinou o caminho, e nós temos aprendido o caminho aqui, graças a Deus. Na Fonte da Vida a gente tem tido um alimento farto, nós temos aprendido coisas grandes, coisas maravilhosas. O Espírito Santo, ele tem nos dado tudo que a gente precisa, tudo, em todas as áreas, nós somos supridos, porque Deus quer que a gente leve Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo para outras pessoas. Olha comigo, ainda em 2 Timóteo, fala para a pessoa do seu lado: tem aliança com a fonte da vida, com o apóstolo César Augusto. Segunda Timóteo capítulo 1, verso 13. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes abandonaram o apóstolo Paulo. Certa vez estava ali uma multidão, né? Jesus tinha sempre uma multidão de pessoas à volta dele, e de repente todo mundo abandonou Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não foi o único que foi abandonado, Jesus foi abandonado. Várias pessoas abandonam o propósito de Deus na terra, por diversos motivos. Mas o importante, o maravilhoso, eu queria que você dissesse para o seu irmão, fala para ele: não seja um dos que abandonam. Fala para ele: não seja um dos que desistem. Não seja um dos que desanimam os outros. Não seja um dos que enfraquecem a unidade do corpo de Cristo. No verso 16 a gente pega o padrão fonte. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou em Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O que esse rapaz aqui fez? Muitas vezes ele reanimou quem? O João ninguém da esquina, o fulano de tal, o apóstolo Paulo, encarcerado, que lutou a vida inteira pelo Evangelho, ele foi reanimado por homens que fazem a diferença na terra. Quem vive dividindo a igreja, quem vive desanimando outros irmãos, não estão cumprindo o propósito de Cristo.
O propósito de Cristo é fortificar o reino de Deus na terra, é fortalecer os irmãos que estão fracos, é fortalecer aquele que está precisando de uma palavra. O irmão está passando por tudo de ruim na casa dele, às vezes, passando no casamento ali o terror, difícil a situação, aí vem a pessoa, em vez de falar para o irmão, dá uma palavra de Deus para ele, de solução para o problema, que Jesus é a solução para todo problema. Aí a pessoa fala, não, separa, mais fácil. O irmão da igreja, fala, separa, mais fácil. Ou senão, a pessoa passando ali, maior problema na família, no trabalho, em vez de o que reanimar, dá uma força, dá uma direção de Deus, fala para a pessoa do seu lado, você foi chamado para mostrar a direção de Deus nessa terra. Existe direção de Deus, ela está nas suas mãos, ela está nas suas mãos. Olha para as suas mãos, levanta as suas mãos, fala, a direção de Deus está nas minhas mãos. Como Ele colocou sobre Moisés, existe unção de Deus sobre mim, existe unção de Deus na minha casa, eu sou modelo. Fala para a pessoa do seu lado, você é modelo, você é referência para mim, eu quero ter um bom exemplo, seja um bom exemplo para mim, por favor, amém? O Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer coisas tremendas através de nós, se a gente seguir exatamente o que ensina o projeto de Deus. Eu vou ler mais um texto, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 1, e aí eu vou te dar uma palavra para o ano de 2017, que Deus me deu nessa madrugada. Quando você acordar de madrugada, não vai ligar o Netflix, eu acordei e vou ver o Netflix, deve ser direção de Deus, deve ter saído a nova temporada lá, Ou se não, é direção de Deus, o Pokémon apareceu, eu vou caçar o Pokémon e é direção, não, está atrás da geladeira, não, quando você acordar à noite, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar mais de Deus. O Espírito Santo tem coisas tremendas para falar com você. Deixa Ele falar de madrugada também. Tem que ser só durante das 8 às 18, porque depois eu vou me ausentar, Espírito Santo, por motivos pessoais, e o Senhor tem que me entender, Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo quer bater um papo contigo de madrugada, aí você se aproxima dele, e ele vem com aquela canção, ele vem falar, como falou na vida do Tiago, quando ele entrou no quarto ali, que horas que era do dia? Devia ser umas 2 da tarde, o horário que ele entrou, não tem hora, mas não é porque só é das 8 às 18 não, se fosse de madrugada, aleluia, 2 da tarde, ele entrou no quarto, e o Espírito Santo falou para ele, que cura haveria ali sobre o filho dele, e cura houve sobre o filho dele naquele momento. Não tem hora para o Espírito Santo falar. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos, vou fazer uma oração. Espírito Santo de Deus, Pai, eu declaro sobre a vida de todos os jovens que estão aqui essa noite, Pai, que o Senhor, Pai, dê saúde, Deus, nesse ano de 2017, Pai, contra todo diagnóstico maligno, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor proteja com seus anjos, Pai, cada um dos jovens que está aqui essa noite, Pai, no nome de Jesus, Pai, que o Teu poder esteja sobre nós, Pai, que, Senhor, ele seja livre das tentações e mentiras deste século, Pai, para que ele alcance, Deus Pai, uma porção nova do Teu Espírito, do Teu amor. 2 Timóteo 2:1, portanto, você, filho meu, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Primeiro repete comigo, ensine,
Segundo, ensine a ensinar. Deus quer que você ensine e que você ensine outras pessoas a ensinarem. Você tem que ensinar seus discípulos na sua célula e você tem também ensinar os seus discípulos a ensinarem. Os seus discípulos querem aprender com você como ensinar. Ensinar não é só ler, não tem nada a ver com ler. Você vai ler a palavra de Deus, você vai aprender a palavra de Deus, mas é a sua experiência na fé cristã em Deus que vai te dar capacidade de ensinar. A palavra ela vai entrando na sua vida e junto com a sua experiência, você vai ensinar outras pessoas. E ele continua: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Repete comigo, fala: esteja na guerra como soldado, sem porta de saída. A gente entrou na guerra, não tem porta de saída. Nós estamos no Evangelho para vencer. Fala para a pessoa do seu lado: nós estamos aqui para vencer. Não tem porta de escape, não tem saída de emergência. Você não precisa de uma saída de emergência. O Espírito Santo de Deus supre todas as suas necessidades, todas as suas emergências. O apóstolo Paulo falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei o que é viver com fartura, eu sei o que é viver com necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Espírito Santo de Deus, Ele é o único refúgio que nós temos e não precisamos de mais nada.